viva o Consolador em sua missão de amor. Viva o Consolador em sua missão de amor. Boa noite, pessoal. Aproveitar que todo mundo já entrou. Todo mundo não, né? Mas já tem bastante gente. Armando já está aí também. Então, dando seguimento nas comemorações de aniversário, hoje, abrindo a reunião, nesse momento musical, a gente vai ter a honra de escutar Armando Lui. Então, a partir de agora, até o início da reunião, nós ficamos com você. Armando? Oi, Matheus, boa noite. Vamos lá então, né? Dono de toda a bondade, refúgio dos corações, base de toda a franqueza, virtude dos bons, gerador de gentileza, pedacinho do céu em nós, marco de toda a verdade, a coragem o maior. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Sustento da liberdade, a verdade, a solução, o afeto da pureza, do sentido, a lição, cuidador de sentimento, provento de doação, a razão do universo, a claridade, a proteção. Quem tem amor tem riqueza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Quem tem amor tem
leveza, nobreza e pé no chão. Quem tem amor não vê fraqueza, enxerga além da limitação. Coisa boa, muito boa noite. Prazer imenso estar aqui. Meu nome é Armando Lui, como o Matheus já havia falado. Essa música que eu tenho para vocês chama-se Amor, né? E nada mais justo do que cantar essa canção, que é uma canção autoral, porque hoje nós vamos ter uma palestra edificante com o tema Amor e Compaixão, né? Com Luiz Felipe Veloso. Daqui a pouco, depois dessa harmonização, eu espero que todos vocês estejam muito bem, que estejamos juntos vibrando pelo amor e que ele chegue bem pertinho da gente para que nós possamos absorver esse novo aprendizado que chega para a gente com todo amor e com todo carinho no verbo de Felipe Veloso, daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai aproveitando as canções. Prazer imenso estar aqui com vocês. O nome dessa música que eu vou fazer agora chama-se Redenção. Estou partindo, o tempo é breve, a pressa, a hora não espera, a sombra fria da indecisão. Vou secar a minha ira, libertar o pensamento, deixando o amor regar o coração. Vou me aliar às flores pra adornar os dias, convidar a paciência pra ser minha companhia. Canto e peço alegria pra não ser mira da tristeza, manter ilesa minha emoção. Vou cobrir meus passos de coragem, fortalecer o sentimento, fazer da fé a minha proteção. Vou me redimir com Deus, findar o pecado, acreditar na esperança e transformar o meu olhar no futuro que virá. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração, eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de abraçar o mundo, multiplicar
É tempo de gentileza, de manter a vela acesa. É tempo de gentileza, de manter a vela acesa. Da comunhão, da comunhão, da Nossa, que alegria. Muito bom poder aqui compartilhar esse trabalho com vocês. Essa canção que eu vou cantar agora, ela chama-se Despertar. Despertar tem um assim, não deve abraçar, mas nesse momento que a gente está vivendo, difícil, né? O abraço ficou restrito, mas a gente pode fazer uma provocação a vocês. E ao invés de abraçar, falar alguma coisa a alguém. É muito possível isso, dizer que a pessoa é importante para você, dizer que alguém, que você ama muito alguém, falar uma palavra que traga sentimentos positivos para a pessoa, para que o dia dela melhore. Tudo isso é muito válido no lugar do abraço temporário hoje, que a gente não pode abusar. E nós que gostamos tanto de abraçar, né, nós baianos gostamos muito de abraçar. Então, para vocês, despertar. tenha fé, tenha amor, seja bom ao que for, queira mais, tenha mais gratidão. Planta-se na terra, criar a nova era, a base da libertação. Ficará no chão do mundo o despertar para um novo rumo e levará a humanidade sã. Enfrentará qualquer desafio com a contenteza de viver. Se transformará para fundar todas as dores. Não demore de abraçar, não exista pra sorrir. Ignore o pessimismo, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora fez o amor, não deixa. Agora é a vez do amor, não deixa. Agora é a vez do amor, não deixa. Não demore de abraçar, não exista pra sorrir.
engole o desvio, não deixe o medo consumir. Tenha pressa pro perdão, faça sucumbir a queixa. Agora é a vez do amor, então deixe. Agora é a vez do amor, então deixe. Agora é a vez do amor, não deixa. Deixa o amor chegar. Permitam que o amor chegue bem pertinho da gente. Então, né? O nome dessa música que eu vou fazer agora chama-se O Céu. O céu, presente e futuro de quem quer amar, a força das palavras de quem vai dizer, tá no amanhecer. O céu é o canto que acolhe pela gratidão, é a escolha mais certa de quem diz o não pra qualquer violência. O céu é a decisão humana que fomenta o bem, é o sim, a gentileza sem olhar aqui, tá na consciência. O céu mais perto do que longe, tá no caminhar, no passo, na coragem da superação, é resiliência. Tá no meu, tá no teu olhar, tá no riso, no choro de aliviar, tá na fé, tá no respirar, tá em todo abraço. O céu é aqui, é tudo. O céu é aqui, é tudo. O céu é aqui, basta pedir, é tudo. O céu é aqui, é tudo. O céu é aqui, basta pedir, que o céu é aqui. Basta pedir, sim, que o céu é aqui. Basta pedir. Então, antes de chegarmos no finalzinho dessa harmonização, eu gostaria, com a licença de todos vocês que estão assistindo, que estão participando aí desse momento tão especial, fazer uma pequena propaganda.
Essas canções que vocês estão ouvindo, elas estão presentes em 2 álbuns, que são músicas autorais, que foram inspirados e desenvolvidos ao longo dessa minha caminhada dentro do movimento espírita, enfim, essa nova etapa da minha vida. E quem quiser adquirir esses 2 álbuns, podem acessar a minha bio lá no Instagram, Armando Lui SD, e lá tem um link que vai direcionar vocês para uma plataforma chamada de Hotmart. E lá vocês poderão escolher o acalanto, ou gratidão, ou ter a companhia dos 2. Para mim é um prazer imenso acompanhar vocês e já agradeço aqueles que se interessarem, porque levarão essa para outras pessoas e assim a gente vai espalhando toda essa energia de amor e carinho que nós estamos sentindo. Deixa eu pular aqui. Essa música que eu vou fazer agora chama-se Alento, que é uma música que eu fiz exclusivamente dedicada a Jesus Cristo, em gratidão a tudo que já me aconteceu, em gratidão a tudo que ainda irá de acontecer, em gratidão a esse momento que estou vivendo agora e outros mais que viverei junto com outras pessoas, quem sabe aqui também novamente com vocês. Então, Alento. Sabe, você é minha paz, o meu sossego, a minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Sabe, você é minha sorte, o meu destino, a minha sintonia, o meu caminho, força de continuar. Sabe, você é o farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de alma, a absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mares, guia o dedo da perfeição, e o diabo que não termina, o mar do bem, a redenção, alívio do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar,
amando da fé, plena consciência, o alento a curar. O amor é a cura. 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 O amor é a Deixa eu agradecer, antes de, deixa eu agradecer a todas as pessoas que contribuíram para essa grande noite, em especial a esse lugar iluminado, né, o Consolador, Santo Espírito Consolador, na pessoa de Evani e Matheus. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Vocês não têm ideia do quanto é importante para mim estar aqui, divulgando esse trabalho, levando, através das canções, amor, carinho para as pessoas que ouvem. Muito obrigado, e agora eu desejo toda vibração de amor para Felipe Veloso, que vai verbalizar sobre amor e compaixão. Muito boa noite, muito obrigado. Armando, eu que, em nome do centro, agradeço a você, para nós, como eu disse no início. Para mim, em especial, acho que todo mundo aqui já ouviu a Alento tocando antes da reunião, porque eu sempre coloco um vídeo seu que a gente acha... eu Muito principalmente, obrigado, Matheus, muito acho obrigado. maravilhoso. Então, para nós é uma honra. Eu espero que a gente consiga te assistir mais uma vez, mais do que uma vez ao longo do ano, né? Eu sei que sua agenda é corrida, mas espero que a gente consiga conciliar mais vezes isso daí. Com fé em Deus, vai acontecer Obrigado. sim. Que agradeço, querido. Antes de começar, eu vou passar um videozinho aqui, pessoal. E aí a gente dá início à reunião. A fé é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito marchar.
Ari. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos, hoje e sempre. É sempre emocionante ouvir esse vídeo que nosso irmão Mateus passou agora. A gente viaja no tempo e o mínimo que a gente pode fazer é agradecer a esses baluartes, a essas pessoas que construíram e mantiveram a nossa casa espírita, o Consolador, em funcionamento por esses 63 anos. Pessoas dedicadas, trabalhadores incansáveis no mundo material e principalmente no mundo espiritual, que planejaram, organizaram e continuam até hoje nos impulsionando para manter em funcionamento, cumprindo a sua missão de ponto de luz. Mais um ponto de luz que a gente agradece à espiritualidade maior poder contribuir de alguma forma para que ela se mantenha no seu trabalho divino. Obrigado, meus irmãos espirituais, por tudo que nos tem proporcionado. E que, na noite de hoje, possamos assistir à explanação do nosso irmão e que procuremos aprender e colocar em prática no nosso dia a dia. Assim é que pedimos aos nossos irmãos coordenadores espirituais do Centro Espírita O Consolador que inspirem o nosso irmão Felipe, que fará uso da palavra na noite de hoje. Assim é que abrimos os nossos trabalhos doutrinários com votos de muita paz para todos. Agradecemos ao nosso irmão Armando Luiz por harmonizar tão divinamente o nosso ambiente. Obrigado, meu jovem. E fique certo que nós vamos voltar a incomodar vocês. Estou dizendo vocês que eu já estou me dirigindo também ao nosso irmão Veloso, certo? Então, vamos lá. Então, nosso irmão Felipe Veloso, com a palavra. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, Arivaldo, Natalícia, Mateus, em nome de vocês, né? O cumprimento a todos. Primeiro, eu preciso registrar a honra, né, de assistir a um seminário antes de uma palestra, porque eu sei que os nossos irmãos têm utilizado a palavra harmonização para definir esses momentos de verdadeira redenção antes das palestras, mas para mim estes são os seminários. Aí vem a palestra depois para ser um pouquinho mais didático e tal, mas a pureza da canção, a sutileza
como bem define Leon Denis, a forma como a canção invade as entranhas do ser, o conduz de volta àqueles lugares que o ser teria experimentado antes de reencarnar, para perceber quais eram os caminhos, os atalhos para pegar, as pessoas a quem recorrer durante a encarnação. A música tem essa capacidade de nos conduzir em espírito por estes lugares que a gente não lembra, porque ocorreram e estiveram na nossa existência antes da encarnação. E por isso são tão especiais esses minutos, como foi hoje com Armando. E aí eu pedi para Armando ficar mais um pouquinho, ele tem um compromisso agora, porque eu ia falar disso depois, mas eu preciso abrir essa palestra sobre compaixão e amor, destacando como pode ser simples o meu e o seu exercício, você aí que nos ouve agora, o meu e o seu exercício de amor e de compaixão na vida de alguém. Será que, eu sei que agora temos pouco mais de 30 pessoas, mais cedo, algumas pessoas não ouviram esses versos aqui. É tempo de amar a vida, ouvir a voz do coração. Eliminar a guerra usando a arma do perdão. É tempo de avançar o mundo, multiplicar a oração. É tempo de gentileza, é tempo de abraçar o mundo, corrigindo, multiplicar a oração. É tempo de gentileza, de manter acesa a vela acesa da comunhão. Me emociona muito esse verso, porque no ano de 2012, eu conduzia o meu carro, experimentando um dos piores momentos, talvez, da minha atual existência. Eu não vou falar piores, não, os mais desafiadores. E eu lembro claramente, senhor Armando, que eu passava ali, quem conhece a Cidade Baixa, pelo Jardim Caiçara, localidade do Uruguai, voltando de uma condução diária. Eu tinha o hábito de levar uma tia que desencarnou esse ano, inclusive durante o período da pandemia, minha tia Rita. Eu a conduzia todos os dias ao Hospital da Irmã Dulce, onde ela trabalhava. E num desses dias mais difíceis, só para variar, o meu anjo de guarda estava sempre muito atento e me fez modificar a estação do carro. Eu trabalho em rádio, e, por natureza, tenho as minhas rádios escolhidas preferenciais de música, e mudei para a Educadora FM. E ouvi esse verso. E, de forma muito interessante, aquele dia que havia começado com um céu muito nublado, naquele instante, se apresentava na entrada da Avenida Regis Pacheco, de uma forma abundante, o sol. E foi como algo avassalador, me deparar com aquilo e entender que sim, se eu não tinha resposta para aquele problema, para aquela ferida que estava tão aberta e ainda provocava tantas dores, eu precisava encontrar a alternativa daquilo que aprendi na infância, na evangelização infantil, na juventude espírita, que era tentar enxergar a minha dor na dor do meu próximo e encontrar junto com ele, aliado a ele, acendendo uma vela ao lado dele, encontrar a saída para aquela dificuldade que eu experimentava. Utilizar a compaixão com a dor do outro para perceber o quão importante seria para mim ter um exercício de compaixão diante da minha dor. E só depois de muito tempo eu fui perceber que aquela compaixão era o exercício artístico de quem tivera o tempo para construir o verso sobre essa inspiração tão fantástica e que logo em seguida levar de peito aberto num mundo que ainda não valoriza tanto a arte quanto ela deveria ser valorizada. E enfrentar aos trancos e barrancos esse momento. Não à toa, gente, em 2012, a internet não era algo tão acessível quanto é agora para alguns de nós. Eu tratei de gravar um vídeo no meu arcaico celular dinossauro, tocando a música na Rádio Educadora, e ao chegar em casa, com o sinal claudicante de Wi-Fi, eu postei no meu Facebook que naquele instante, graças à arte, eu havia encontrado respostas que eu procurava há muito tempo. Não à toa, fui convidado para o Festival Educadora, fiz campanha e fui agraciado com outro prêmio. Vocês acreditam? Adivinha qual foi a música vencedora no prêmio do 10º Festival Educadora, na escolha da audiência da Rádio Educadora? Redenção, da banda Coro de Cor.
do nosso querido Armando Lui, composição de Armando Lui, e que eu quero pedir desculpas se em algum momento alguém esteja achando que a gente está fugindo do assunto. Não há na história da minha vida um exercício de compaixão para com a minha pessoa, este espírito encarnado tão forte, quanto este exercício da arte, que pode, em meio ao silêncio e à escuridão, levantar qualquer um de nós. E eu quero estender e fazer esse registro de público a Armando. Depois disso, entreguei o meu CD à equipe da Gena, que convidou Armando, e hoje já fazem inúmeros trabalhos, né? Inicialmente a Danilo dos Anjos, e hoje executam tantos trabalhos juntos. E nessa brincadeira, eu sempre aprendi a ver Armando de longe, cumprimentá-lo, e disse, um dia ele vai ter a oportunidade de ouvir viva a voz. E quis, Papai do Céu, que os irmãos do Consolador me dessem esse presente desse tema de frente para Armando Lui depois de ouvir. Nossa, Felipe, deixa eu te dizer, nossa, eu viajei num tempo aqui agora, né? Lembrando desse festival, eu sou muito sensível a essas palavras que você tem falado, nossa, é muito emocionante. De fato, a arte, ela nos surpreende a cada dia. Eu acho que Deus me deu a alegria e o presente, a oportunidade de vir à Terra e ser artista, e cantar, e compor. Eu acho que nada mais justo do que agradecer a Deus depois de um relato tão sensível, de um relato tão carinhoso, tão amoroso. E eu te desejo, nessa noite, que o teu verbo seja elucidador, como foi ao meu coração agora, me relembrando, me falando do que essas canções são capazes de fazerem. E te desejo toda a sorte do mundo e que Deus te abençoe sempre, sempre. Espero que nós nos encontremos em outras dobradinhas pela via das ruas, pela via da arte, enfim. Muito obrigado, Felipe, que Deus te abençoe. Amém, querido. Eu acho que a gente precisa ser muito justo e peço e agradeço aos irmãos do Consolador, mais uma vez, por mudar o tom, talvez, e a dinâmica daquilo que se propôs, mas já para dizer aos irmãos, dizer feliz aniversário, desejar que estes 63 anos sejam multiplicados em bênçãos a essa família aí, a família Ferreira de Souza, que desde sempre esteve muito engajada. Nós sabemos, os grupos formadores das casas espíritas, das reuniões familiares, né, como a gente aprendeu a ouvir na história do Espiritismo, eles são formados por essas figuras idealistas e figuras que executam, que fazem, que agem, que não temem, que sentem dor, têm conta para pagar, que fecham o mês e não sabem como é que vão bancar a energia do próximo mês, que olham para o lado vendo uma pessoa carente bater a porta, precisando de uma cesta básica, sendo que a última cesta acabou na semana passada, tendo o último quilo de feijão tirado da própria casa para poder resolver a questão. A gente sabe bem o que é manter uma instituição de pé, uma instituição vibrante, uma instituição honrando o nome de Jesus Cristo, aquele que conseguiu materializar, né, se a gente pode dizer assim, a bênção que é ter um pai como Deus. E, obviamente, a gente precisa registrar aqui, né, a honra de ter, historicamente, como Arivaldo chegou a pontuar, de seu Cecílio, de seu José Ferreira, seu Juventino. Logo depois, aí no vídeo que o Matheus colocou para que a gente assistisse, Dona Diva, Dona Estelita, Dona Antonieta, seu Inocêncio, e tantas figuras, inclusive outras anônimas, que puderam passar por essa casa e contribuir de forma tão abundante para a sua história. Então, fique aqui o meu abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Consolador pelos seus 63 anos e o agradecimento pela honra de permitir que possamos fazer parte dessa história, contribuindo um bocadinho, de vez em quando, num papo que é muito mais valioso para mim mesmo, né? E que, se puder contribuir para o nosso próximo, né? Se essa reflexão feita olhando no espelho, se ela puder reverberar de alguma forma para o nosso próximo, já será uma coisa maravilhosa. E não à toa, meus irmãos, refletindo sobre compaixão e amor, levando aqui ao pé da letra, né, o que diz o Evangelho, o amor sendo o sentimento por excelência, e lembrando na belíssima explicação de São Vicente de Paulo, né, o amor é a lei de atração,
né? Lembrando aí de um livro dos Espíritos, São Vicente de Paulo diz que o amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. E a atração sendo a lei de amor para os seres inorgânicos, né? Muita gente acredita que a união provocada por um choque climático que une sedimentos de terra e cria aquelas rochas que a gente acha tão lindas, não estão aí concebidas pelo amor. Olha aí a explicação de São Vicente de Paulo no capítulo reservado a esse assunto em O Livro dos Espíritos, né? O amor, vou até ler ao pé da letra, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Quer dizer, todos nós, seres vivos, animais, plantas e outros seres, nós somos unidos por essa lei de amor. Não à toa tem gente que se afeiçoa tanto a bicho, né? Tem gente que consegue ter mais amor por bicho do que por gente. Isso aí é coisa ligada aos traumas, às dificuldades nas relações sociais. Mas e a compaixão, Felipe? A compaixão é descrita no Evangelho por uma das páginas que eu acho mais fascinantes, contada por Mateus, sabe? Sabe aquela história do rei, da associação da figura de Deus a um rei, que na tentativa de organizar os seus servos, tenta tomar pé de como estão as coisas e descobre que um desses seus servos lhe deve 10.000 talentos. Ora, nós, ele me deve 10.000 talentos, ele precisa me pagar. Portanto, chame-o à minha presença, diga-lhe que estamos cobrando essa quantia. E eis que chega o homem ao local e ouve como sentença: você me deve 10.000 talentos, e na impossibilidade de me pagar, os meus outros servos lhe colocarão à venda, colocarão os seus filhos à venda, colocarão a sua mulher e todos os pertences que você tem à venda. E o contributo disso, a soma disso, servirá de pagamento para o débito que você tem comigo. Eis que esse servo lhe cai aos pés, lhe pedindo, pelo amor de Deus, por favor, não faça isso. Me dê uma chance, me dê uma possibilidade de rever esta minha falha e de, com o tempo, conseguir reaver toda a quantia que lhe devo, esses 10.000 talentos. Observando aquela situação, o Senhor pensa bem e resolve dar uma chance. E diz, vá, e com o tempo você vai me ressarcindo conforme a sua necessidade, conforme a sua condição. Logo da saída daquela entrevista, tendo perdoado, pelo menos parcialmente, a sua dívida perdoada, o homem se depara com um outro servo, um companheiro. Agarra o homem pela gola e lhe diz, você me deve 100 dinheiros. Olha só, ele devia 10.000 talentos ao Senhor. E o seu companheiro lhe devia 100 dinheiros. E tomado de ira, diz, você me deve 100 dinheiros, trate de me pagar, e lhe desfere bofetadas. Eis que os companheiros, observando a cena anterior dele jogado aos pés do Senhor, e observando que naquele momento compaixão nenhuma havia na sua atitude, voltam à presença do Senhor e contam tudo o que aconteceu. O Senhor ordena que os demais servos vão ao local, peguem aquele homem e levem de volta à sua presença e determina que seja dada a ele toda a punição necessária até que sejam ressarcidos os 10.000 dinheiros. Deixando claro que naquele instante ele recebera o ato de compaixão do seu Senhor, considerando as suas dificuldades. E por isso, não seria ele vendido, nem a esposa, nem os filhos, nem todos os pertences que tinham. Mas para com o seu próximo, ele não agira da mesma forma. Inclusive com dívida, consideremos, muito menor. Será que eu estou falando japonês aqui ou a gente não se depara diariamente faltando com compaixão com o nosso semelhante? A gente não precisa nem sair das dependências do centro. Quantas vezes algum companheiro de trabalho comete algum equívoco em nossa frente e nós somos implacáveis no momento da crítica? Quantas vezes o nosso posicionamento político e ideológico, a ira, qual nos toma no momento que estamos altamente revoltados com algum posicionamento de alguma liderança, enfim, e imediatamente queremos trucidar aquele que naquele instante não diz as palavras que nós gostaríamos de ouvir. Quantas vezes nos falta equilíbrio
para lidar com as nossas próprias falhas. E agimos para conosco como se estivéssemos falando com a gente mesmo na terceira pessoa. Aliás, é muito comum nos ambientes familiares, até quando um pai ou uma mãe, né, mas isso é bem dos homens, né, isso é uma atitude bem grotesca de macho alfa, né? Quando o filho recebe algum tipo de elogio na escola, imediatamente o pai bate no peito e diz: "Este é o meu filho, oh, que orgulho é a minha filha." Quando é chamado na escola para poder apresentar alguma dificuldade, para a diretoria apresentar alguma falha da criança, do jovem, imediatamente diz assim: "Ó, estão ligando aqui da escola, seu filho está cometendo determinado equívoco, seu filho só dá desgosto, seu filho só faz bobagem." E desse jeito nós vamos agindo com falta de compaixão conosco, com os nossos próximos mais próximos e com aqueles a quem nem conhecemos pessoalmente. Eu citei agora há pouco a experiência com Armando Luna. Armando não me conhecia e não me conhece pessoalmente. Eu o conheço, ele não me conhece. E percebam como o exercício da compaixão dele, e eu digo e repito, viver de arte no Brasil e no mundo não é brincadeira. Durante a pandemia, então, meu Deus do céu, quando essas pessoas estão, inclusive, com dificuldade de se apresentar publicamente, de cumprir as suas pautas, enfim. Quando uma pessoa se dedica de forma certeira à sua vocação, ao seu dom, como é fantástico e fundamental alcançar um coração. Eu tinha certeza que conversar sobre essa história na palestra poderia cativar não só a mim próprio, relembrando que já estive numa condição pior, né, e que posso voltar a ela caso não tenha aprendido o suficiente, mas principalmente refletir o quanto é importante que pessoas como o Armando saibam exatamente o quanto contribuem, o quanto são importantes nas vidas dos outros. Sabe, Arivaldo, quando algum frequentador do centro lhe procura, lhe dá aquele abraço e diz: "Meu irmão, você poderia ter feito a palestra toda, mas naquele momento da prece você disse uma frase que me tocou e que me fez repensar uma atitude desequilibrada que eu tomaria imediatamente." Sabe, Natalícia, no momento em que alguém bate a porta do centro, te pedindo aquele donativo que você não tem certeza se vai ter condição de dar, mas que os espíritos de luz cutucam do lado e dizem: "Minha irmã, apenas confie. O resto nós faremos. O resto Deus proverá." E isso acontece. É essa mesma sensação que temos e tivemos. É a de que nós, por meio dos nossos próprios atos, da decisão que tomamos, podemos cumprir com a semeadura que é livre. E teremos que arcar com uma colheita que é obrigatória. E que, sendo obrigatória, pode ser redentora, pode ser feliz. Porque imaginemos, meus irmãos, vamos refletir juntos. Se nós, nesse momento, carpimos débitos terríveis, carpimos débitos que, no primeiro instante, né, nos deparamos com dificuldades que, de bate-pronto, achamos assim: dessa vez eu não sobrevivo. Olha, dessa doença eu não passo. Olha, dessa dívida eu não supero. Olha, desse desequilíbrio de todos que eu costumo cometer, esse é o maior de todos. Se nós, com perseverança, temos conseguido vencer nessa encarnação, é porque a gente ainda não parou para pensar que aquele momento pode ser o último. A gente ainda não conseguiu ter a certeza, e quando eu digo a gente, nós todos. Nos falta tanta fé, meus irmãos, que a gente não consegue, por exemplo, refletir de que a colheita de depois de amanhã pode ser de um ato positivo meu. Imagine aí. Se hoje aquele tumor me aparece, aquela artrite, aquela artrose, aquela dificuldade da fala, aquele efizema pulmonar, aquela taquicardia, aquela pressão alta, se ela bate a minha porta, é porque em algum momento eu não andei cuidando bem do meu jumentinho, do meu corpo. Ah, Felipe, mas nessa encarnação eu sou fitness. Eu faço tudo direito, eu como tudo de dieta, eu faço atividade física. Nunca nesta encarnação eu cometi equívoco. Ué, e não somos reencarnacionistas? Não é do exercício daquilo que fizemos ao longo da nossa história espiritual, que hoje estamos cumprindo e carpindo e pagando, como as pessoas gostam de dizer, as pessoas gostam desse termo pagar, as pessoas gostam da expressão karma, né, para ser mais, eu diria, mais até dramático. Mas assim, nós não estamos cumprindo com aquilo que nos comprometemos antes de reencarnar? E que tal se nós fizéssemos um pacto um tanto quanto diferente? Que tal se nós nos propuséssemos no nosso dia a dia a agirmos com mais compaixão?
Porque, de acordo com a definição do Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é o sentimento por excelência. Bom, na definição de amor, meus irmãos, e de sentimento, nós entendemos que primeiro, na história animal, vem o instinto. O instinto, ainda perturbado e desequilibrado, promove emoções. E só depois do equilíbrio das emoções, nós alcançamos a excelência do sentimento. Portanto, nesse estágio em que estamos aqui no ano de 2012, encarnados num processo de transição, nós temos a grande oportunidade de viver sob instintos, emoções e sentimentos. E estamos convocados pela espiritualidade a fim de carimbarmos o nosso passaporte de permanência nesta esfera durante o processo de transição, a conter cada vez mais os instintos, controlar com maior excelência as emoções, para que futuramente tenhamos plenitude no exercício dos nossos sentimentos. E por excelência, o amor é o grande sentimento. Quando nos deparamos com as experiências de vida dos irmãos das casas espíritas, quando somos convidados a participar, a ter o privilégio de participar de encontros como esse, que celebram 63 anos, são 6 décadas e mais 3 anos, é muita coisa, é muita história, de uma casa que parte já foi demolida e construída e ampliada, que já pôde servir a um número menor de pessoas e que, nesse momento de pandemia, tem a excelência de poder acolher corações de todo mundo. Olha que coisa fantástica. Enquanto tem gente que ainda continua reclamando da pandemia, alguns com muita razão pela compreensão limitada que tem do processo, alguns com grande razão pelas grandes perdas, né? Há famílias aí com 5, 6 pessoas mortas por causa da pandemia, óbvio. Mas enquanto há pessoas que se concentram apenas nos aspectos negativos desse contexto em que vivemos, as instituições religiosas, as instituições de caridades, as organizações não governamentais conseguem alcançar cada vez mais pessoas por meio da atividade online. Essa bênção que foi colocada a nosso posto e a nosso serviço para ser bem utilizada. Portanto, as casas espíritas, elas vivem processos cíclicos, assim como as presidências das repúblicas, os governos estaduais, as prefeituras municipais, todas as organizações que precisam ter dirigentes que vão perecer um dia e que necessitam cada vez mais de pessoas comprometidas com o perdurar da sua história, com o respeito. Eu achei interessante, Arivaldo falou, compromisso, ele utilizou essa palavra quando fez o agradecimento às pessoas que foram aparecendo no Vida, né? O compromisso com o principal propósito da instituição, que é de acolher almas, seja oferecendo-as o pão do corpo, seja oferecendo-as o pão do espírito. E tem um espírito, em particular, da vasta psicografia do nosso querido tio Divaldo Franco, do médium espírita Divaldo Franco, me perdoem em referir como tio, é da relação não direta, mas como nós da Juventude Espírita acabamos nos dirigindo a ele, um livro chamado Glossário Espírita Cristão, psicografia de Divaldo, do espírito Marco Prisco. O espírito Marco Prisco é daquelas figuras no ambiente espírita que são marcantes, porque os textos dele são muito diretos. Os textos dele não dão espaço para que a gente fique trazendo à criança a infantilidade espiritual, justificando os nossos equívocos. Os textos do Marco Prisco, eles nos convocam, ele não nos convida, eles nos convocam a uma reflexão grave. E considerando que o tema de hoje é amor e compaixão, considerando que esse tema nos leva ao compromisso com o próximo, e destacando que hoje estamos em mais um período de comemoração de aniversário do Centro Espírita o Consolador, eu abri uma página, capítulo 6, do livro Glossário Espírita Cristão, que eu gostaria de pedir licença aos irmãos para ler e compartilhar, e gostaria que tivessem bastante atenção a esse conteúdo. O texto é intitulado
e outro. Nas realizações a que você doa o melhor de seus melhores labores, não se escravize ao homem que as dirige, mas entregue-se à obra em si mesma. O homem passa, a obra fica. Nas operações socorristas em nome da fraternidade, não se empolgue somente com o servidor, mas entusiasme-se com o serviço. O servidor é aprendiz, o serviço é mestre. Nas tarefas cristãs do Espiritismo em que você se empenha, não se detenha nas casas de trabalho, mas ofereça-se à causa que as inspira. A casa perece, a causa permanece. Nos serviços da seara espírita, ajude a mediunidade, mas incorpore-se à doutrina. A mediunidade é meio, a doutrina é o fim. Nas lutas de responsabilidades que você assume no cristianismo novo, não abandone o dever por causa do espírita, mas prossiga pelo compromisso com o espiritismo. O espírita é alma em resgate. O espiritismo é via de redenção. Na órbita das ações realizadoras, não se entregue às mãos de médiuns, mas estude a mediunidade incessantemente. O médium é candidato, a mediunidade é a porta de serviço. Na trilha por onde você segue, ouça a mensagem que o Espírito transmite, mas busque o espírita que a pode identificar através da valiosa herança de Allan Kardec. O Espírito expõe, o espírita examina, identifica e age. Nos compromissos com a fé espírita, não se abata com as fraquezas do pregador, mas identifique-se com a força do Mestre Jesus. O pregador é temporário. Jesus é permanente. Não basta fazer ou deixar de fazer algo na tarefa espírita. É essencial verificar o que faz, como faz e para quem faz. Um e outro identificam-no. Um é breve, outro é eterno. Não é responsável o espiritismo pelos atos dos espiritistas. Nesse sentido, há 2000 anos ensinava o apóstolo dos gentios: examine tudo e retenha o que é bom. E Allan Kardec registra: o espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Do livro Glossário Espírita Cristão, psicografia de Divaldo Franco, do Espírito Marco Prisco. Eu acho, sinceramente, que só esse texto valeria um grande seminário para que a gente pudesse discorrer sobre compaixão. Porque antes de mais nada, meus irmãos, invariavelmente, boa parte de nós chega à casa espírita, essa que completa 63 anos, outras que nascem de um dia para o outro, outras que têm 10, que têm 15, que têm 20 anos. Chegamos com as nossas dificuldades, as nossas paixões, os nossos temores, e encontramos na palavra amiga e no acolhimento do atendimento fraterno, do trabalho de caridade, aquilo que tanto buscávamos, o entendimento das coisas. Aquilo que tanto buscávamos, deixarmos de ser vistos como apenas um número, deixarmos o anonimato para nos transformarmos em pessoas A, B e C, sendo chamado de Felipe, de Luiz, de Veloso, sendo chamado pelo meu nome. Quando chegamos à casa espírita ou a qualquer casa religiosa, somos, sim, convidados por Jesus para o labor do bem, entendendo que as nossas dificuldades são inúmeras, mas que não são as únicas. E que olhar para o meu semelhante e entender a sua dor é talvez o maior exercício para que eu consiga vencer a minha dificuldade. A grande dificuldade nesta relação com a compaixão e com o amor é que, aos poucos, as minhas dificuldades vão sendo solucionadas e a minha capacidade de criticar o outro acaba ganhando espaço. Porque eu tenho cada vez mais tempo ocioso, já que eu não preciso mais me preocupar com as dificuldades que eu solucionei. E esse talvez seja um dos maiores desafios para o religioso que pretende seguir a Jesus. É entender que os processos que envolvem as nossas limitações, eles são cíclicos.
Durante um período, a minha maior dificuldade é o dinheiro. Durante outro período, a minha maior dificuldade é a minha relação com o meu companheiro, a minha companheira. No outro período, a grande dificuldade é um problema de doença de um familiar. E enquanto eu passo por essas etapas, ou as tenho de vez, o meu semelhante também está vivendo essa dificuldade. E eu não consigo entender que naquele determinado dia ele subiu à tribuna para falar ao público naquela noite e ele foi infeliz com as palavras. Eu nem deixo o centro, já me reúno com as pessoas para tentar arrumar um jeito de tirar ele do circuito. E tentar fazer com que nunca mais ele fale naquela casa espírita, porque, na minha opinião, ele é uma pessoa despreparada. Só que eu não consigo, naquele instante, o meu ego não me permite lembrar que em determinados dias eu passava por problemas e dores tão difíceis que eu não seria capaz sequer de desejar aos irmãos muita paz. Na minha infantilidade, na minha falta de compaixão e de afeto e de empatia, empatia, a palavra que quer dizer capacidade de me colocar no lugar do meu próximo, na minha incapacidade de entender dessa forma. No momento de infelicidade do dirigente da casa, do palestrante espírita, o que eu quero é me ver livre dele. Porque Kardec não defende dessa forma. E Kardec, na sua autoridade, do outro lado do plano pensando, não foi isso que eu quis dizer. Aquilo que eu tive tanto cuidado de copilar, de cruzar dados, de utilizar ciência para comprovar e apresentar aos irmãos, enfrentar a sociedade parisiense e o mundo tão céticos naquele período, tinha justamente o propósito de lhe apresentar um outro olhar sobre Jesus. Tinha o propósito de lhe convocar para o cristianismo novo, o cristianismo redivivo, que seria a convocação aos homens de agora para uma compreensão daquilo que de fato Jesus apresentara ao seu tempo. E não teria sido Jesus que, olhando para aquela mulher, à beira de ser apedrejada, perguntou a todos quem deles tinha pecados? E se assim fosse, se não tivessem pecados, que, por favor, atirassem sim a primeira pedra. Não foi Jesus, no alto da sua serenidade e autoridade, que desafiou que agredissem aquela mulher, aqueles que se achassem de fato superiores moralmente? E eis que, de olhos fechados e encolhida, ela não viu nenhuma pedra cair sobre ela. E observando aquele homem, sem entender claramente o que havia acontecido, ouviu dele: nenhum deles te condenou, eu não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Num dia em que nós comemoramos o aniversário de uma casa com uma folha de serviço tão extensa, com trabalhadores tão dedicados, não é possível passarmos sem fazer uma convocação como essas. O que eu tenho feito como frequentador do Centro Espírita O Consolador para que a sua história permaneça em meio à autoridade de uma casa que segue à risca os preceitos de Jesus? Eu tenho demandado mais tempo criticando aquilo que não concordo ou sugerindo, com todo cuidado e zelo e respeito por quem já está, uma forma de encontrar um caminho mais sereno, mais adequado, mais de acordo com aquilo que eu considero ser mais prudente? Ao longo da minha história na casa, seja recente ou longa, em vez de tentar bater de frente com o que considero não ser adequado, eu tenho buscado a palavra fraterna, o acolhimento e a oração para tentar modificar o cenário? Ou não? Tenho pensado que agora que tenho resolvido as boas partes das dificuldades encontradas na chegada até a casa, tenho batido de frente com quem quer que seja. Quando o irmão Marco Prisco chama a atenção para que todos nós nos dediquemos à causa e não simplesmente à casa, não tem como não lembrar de Francisco de Assis, o pequenino de Assis convocado por Jesus a reerguer a sua igreja. É engraçado porque até hoje eu volto a esse assunto. No dia de São Francisco de Assis esse ano, no meu exercício de trabalho, eu cheguei a falar isso no ar, na rádio. E algumas pessoas acharam estranho. Eu disse, pois é. Convocado por Jesus a reerguer a sua casa, Francisco, em primeiro momento, não conseguia entender se ele se dirigia a ele para falar de tijolos e telhas,
E a verdadeira casa, que a metáfora utilizada por Jesus se referia, é a casa íntima do compromisso com o amor, com o acolhimento desinteressado, com respeito ao próximo, com o desejo de bem-querer, com carinho desinteressado. O que cada um de nós tem feito dessa grande oportunidade, com um Pentateuco ainda enigmático, porque toda vez que o lemos, o enxergamos de outra forma. As obras de Allan Kardec. E a partir dele, tantas outras obras de espíritos tão valiosos para a nossa existência, sejam eles Chico Xavier, Divaldo Franco, e tantos outros, que puderam, por meio da sua psicografia, honrar Ivone do Amaral Pereira, Ivone Miranda, honrar, por meio da sua pena, o que teria dito Jesus há 2000 anos. O que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Quando Armando Lui cantou a sua última canção, eu vi reações aqui no bate-papo que me deixaram muito emocionados. Teve uma delas que chegou a dizer: meu Deus, eu cheguei na hora certa de ouvir a minha música. E eu fiquei imaginando assim: meu Deus, quantas pessoas, por exemplo, à beira do suicídio, não foram salvas por uma simples melodia? Quantas pessoas, à beira da morte, necessitando de uma doação de sangue, foram salvas justamente por alguém que elas nunca vão saber quem é? Quantos de nós, no momento de desespero, no banco da janela de um ônibus, desolados, ouvimos um Deus lhe abençoe meu filho, Deus lhe abençoe minha filha? Que se tivéssemos com olhos capazes, mediúnicos capazes de observar, seria como um manto sagrado que nos acolhe em meio àquela incerteza. Quantos de nós não perdemos ao longo da história da nossa encarnação a grande oportunidade de exercer a compaixão, convocando ao amor irmãos que necessitam apenas do nosso olhar, de concordância, muitas vezes de discordância. O olhar de discordância que tem a função paternal de acolher e de corrigir, mas de forma fraterna, de forma amiga, de forma respeitosa. Quantos de nós, saindo desse encontro de hoje, de aniversário, de confraternização, não podemos listar, e quando eu falo listar, pode ser no celular, pode ser no caderninho de anotações, o nome de pessoas a quem há muito tempo não nos dirigimos. Gente que, inclusive, entrou no esquecimento. E que a gente para e pensa: meu Deus, fulano é tão antissocial. Imagina como essa pessoa não deve estar nesse período de pandemia. Se a solidão tem sido avassaladora nos lares lotados de pessoas que não estão podendo sair de casa, a solidão psicológica me refiro. Imagina aquelas pessoas que gostam de repetir frases como: fiquei velho assim, agora não vou mudar. Eu sou assim, quem quiser que goste de mim. Gente tão infeliz, ignorante, estúpida. É o momento de cada um. Já imaginou se eu e você pegarmos um caderninho, uma caneta, e listarmos, assim que acabar a prece final, e nos comprometermos, até o final de semana, conseguir entrar em contato com pelo menos 5 dessas pessoas? O quão diferente nós faremos o mundo? Não seríamos como Armando Lui e a sua obra? Como Renato Russo, que na década de 80, mesmo em meio a um desequilíbrio, a uma família desestruturada que teve, a desorganização psicológica por questões da não aceitação da sua sexualidade, da sua relação com drogas, do seu não entendimento com o mundo, ainda bastante preconceituoso. Aquele jovem conseguiu escrever: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. E se eu e você parássemos para pensar que pode não haver amanhã para nós e para essas pessoas que estão solitárias? E o nosso tempo, ainda vazio, não nos dão
aí a grande oportunidade de fazer a diferença, de convocar o nosso próximo. Abrimos esse nossa conversa falando de pandemia, falando da infelicidade de palavras de pessoas públicas que nos perturbam. Precisamos orar muito, mas precisamos, sobretudo, confiar. Entender que todos passamos por um processo e somos representados pelas circunstâncias que construímos ao longo da nossa existência. Todos nós temos o direito de sentir ira, de sentir irritação, de em algum momento, inclusive, nos revoltarmos. Mas a maioria de nós, com conhecimento espírita, com ferramentas de meditação, de oração, de busca por equilíbrio, com textos para ler, podemos tentar reverter este cenário mental, tentar modificar, para que aquela raiva sobre aquela ou aquelas pessoas possa ser convertido pelo sentimento de compaixão. É por isso que, além de sugerir a listinha para anotarmos os nomes daquelas pessoas solitárias aqui, com quem muito tempo nós não falamos, e que temos a certeza que a pandemia só as deixou ainda mais solitárias, sugerimos fazer uma mesma listinha, com aqueles nomes que de forma recorrente se apresentam em nossa mente, como pessoas que nos irritam, nos tiram a paz, nos causam revoltas pelos seus posicionamentos com os quais não concordamos. Somos espíritas, somos cristãos. E nós sabemos bem que alimentar qualquer sentimento negativo só amplia a dificuldade e só exige que nos demoremos ainda mais sob efeito do cenário negativo. Já temos provas diversas a respeito disso. E temos a grande possibilidade de fazer diferente, de construir uma história diferente. Já tivemos a oportunidade de contar aqui no Consolador, mas acredito que para um número muito menor de pessoas, uma breve história que vamos utilizar para ilustrar e encerrar o nosso encontro de hoje. Um companheiro espírita do interior do estado, depois de criar 9 filhos, dar a eles toda a condição de ensino, toda a condição de alimentação, e já tê-los todos concluído a sua etapa na faculdade, alguns seguindo para a pós-graduação. Numa dessas manhãs de sábado, regulares de atividades do centro, é abordado por uma moça, uma jovem moça, que já havia sido assistida na instituição e que por muito tempo havia sumido. E essa moça trazia nos braços uma criança. Ela se dirigia a esse homem, que naquele instante exercia a tarefa de presidente do centro, e dizia a ele que estava entregando a criança para que ele criasse. Lembrou a ele quem ela era, lembrou que ela era conhecida na cidade, era uma cidade pequena, por exercer atividade de prostituição no entroncamento da cidade. E disse que aquela criança era fruto de uma das relações passageiras, que ela sequer conseguia determinar quem era o pai daquele menino. E que durante toda a gestação ela tinha convicção de que ela precisava tirar a criança, mas ela tinha uma certeza que dormia e acordava com ela. De que ela deixasse a criança viver e que quando essa criança viesse ao mundo, ela entregaria para que esse homem, que era conhecido na cidade pelo bem que fazia na casa espírita, pela caridade, pela autoridade moral, ela entregaria a esse homem, porque esse homem daria ao filho dela o melhor ensinamento e as melhores condições de existência. Ele tomou um susto, um senhor de idade, a esposa em casa disse: minha filha, calma, eu não posso te dar uma resposta dessas assim. Imagina, eu vou chegar em casa, virar para minha esposa e dizer: olha, nós temos um filho. Nossa, não pode ser desse jeito. Então ele se dirige à casa imediatamente, conta a história à esposa e eles juntos resolvem acolher a criança. Durante os primeiros anos, esse menino deu bastante trabalho porque era uma criança bastante agitada. Corria e brincava, mas tinha um aspecto muito agressivo na forma de lidar com os outros. Para ele, que já havia criado 9 filhos, era um pouco surpreendente, mas ele entendia com a mente de idoso de que aquele era o perfil comum às crianças daquela geração. Estamos nos referindo aí à década de 70.
Passado um tempo, contando 9 anos, essa criança era agitada, mas não trazia grandes problemas à família. E ele, presidente do centro, começou a ter de lidar com histórias de que alguém, no momento da prece final, com a luz apagada, estava cometendo pequenos furtos nas bolsas das senhoras do centro. Desesperado diante daquela situação, tentou pensar imediatamente numa forma de evitar um escândalo. Passou a ressarcir essas pessoas. Até que um dia foi surpreendido com a notícia de uma dessas pessoas que já havia sido roubada mais de uma vez, de que ela havia deixado de propósito mais de uma vez os objetos à mostra para pegar o tal larápio. E se dirigiu a ele dizendo que o ladrão é o seu filho. Naquele instante ele pôs a mão na cabeça, tentou, como educador que era por excelência, reverter a situação sem fazer grande alarde para que aquela criança não ficasse justamente com o que a sociedade ama fazer, que é impor um trauma, e a partir daquele trauma formar um marginal profissional. Ele tentou evitar que isso acontecesse, mas não encontrava alternativas. Até que, num dos momentos de maior desolação, entendendo ser um dos maiores desafios da sua existência, resolveu que deveria deixar a direção do centro porque o filho era dele, mas a direção do centro poderia ser passada e ele poderia se ocupar com a criação do filho. E no dia em que tomara a decisão e queria anunciar para os irmãos, era o dia da reunião mediúnica, e eis que o mentor da casa se dirige a ele e diz: meu irmão, nós estamos com você o tempo todo, e a todo instante estamos acompanhando o seu verdadeiro sentimento de amor por essa criança. Você não deve deixar a direção do centro. Quem lhe disse que essa é a atitude mais adequada a ser tomada? Mantenha a sua postura reta. E, inclusive, mantenha a educação que você oferece a esta criança, porque é a melhor que ela poderia ter. Não à toa ela foi conduzida para que você a criasse. Nós estamos com você a todo instante. Lembre, meu irmão, você não está sozinho. E o amor que você cultivou ao longo da sua história de vida é o seu principal álibi nesse momento. Quanto à criança, em algum momento ele já cometeu algum delito de morte, ele já cometeu algum homicídio nesta encarnação aos 9 anos? Ele disse, não, ele tem só 9 anos, ele é apenas agitado, e agora eu descobri essas questões daqui na casa. Então, meu irmão, a sua criação para com essa criança, ela já é vitoriosa. Porque na última encarnação ele perdeu as contas de quantos homicídios cometeram. Ele cometia o homicídio sem se quisesse lhe pedisse. Bastava antipatizar com alguém e ele ia lá e dava cabo da vida do seu semelhante. E nessa encarnação, depois de inúmeras tentativas de voltar ao corpo, ele chega aos 9 anos até o momento sem cometer um crime. Portanto, siga com o sentimento de dever cumprido e nós continuaremos daqui de um parado. É com essa mensagem que eu desejo me despedir dos irmãos. A mensagem real desse companheiro confrade espírita nosso, a quem reserva o direito de não divulgar o nome, embora a história dele já tenha sido contada por outros companheiros, um irmão que já nos deixou, né, já desencarnou. E com essa sensação de que nós não estamos sozinhos, de que esse, de fato, é um momento passageiro. E acredite, você que está aí do outro lado, com compaixão e com amor, nós haveremos de vencer. Nós não estamos sozinhos. E é justamente na tentativa de auxiliar o nosso semelhante que nós vamos encontrar a saída para as nossas questões, sem deixar de lado as nossas, mas sempre entendendo que Jesus precisa de seres encarnados para que o bem pregado por ele se faça material. E estes seres, normalmente, são as pessoas a que menos esperamos. Que tenhamos a honra de aceitar o convite, porque ele já foi feito. Que Jesus nos abençoe e, mais uma vez, parabéns, Centro Espírita Consolador.